Imagine a situação que o Michael fala o seguinte: olha, estava passando de carro, eu vi 3 indivíduos com a moça, eles me pararam, me fizeram colocar a moça no porta-malas e botaram a moça no porta-malas, me renderam, depois me levaram até tal local ali, depois mandaram eu embora. São duas possibilidades. Ou ele deixa Michael sair da cadeia no dia 3 de maio, ou ele pede a prisão preventiva. Por que a investigação não aponta ainda, não pede a prisão? Porque você não tem hoje, na data de 12 de abril, você não tem o laudo total dos telefones, você não tem os laudos químicos que são necessários e também não tem o DNA. Muito menos você tem ali a comprovação de material hematóide do carro do suspeito como sendo da Vitória. Você tem uma confissão que não é válida para a lei como prova, a confissão não é válida, ele pode confessar, mas ele pode voltar atrás. Sim. Qualquer momento ele pode dar um novo depoimento e falar assim, olha, eu falei isso sobre coação, só que ele não vai fazer isso agora por uma estratégia jurídica da defesa. Ele não vai fazer isso agora, tá? Ele vai usar isso mais à frente. Isso é uma outra estratégia que depois a gente pode até conversar, mas acredito que fosse melhor a presença de um advogado criminalista para aprofundar, né? Não ser tão raso quanto o meu conhecimento. Mas ele não vai agora, nesse momento, pedir um novo depoimento e vai colocar ali que a sua confissão foi baseada em coação ou pressão psicológica. Ele não vai fazer isso agora. Mas a confissão do Michael, ele deu ali um certo entendimento do que poderia ser ou não a realidade. Ponto. A confissão dele, só que essa confissão ela precisa ser corroborada com provas materiais. A principal forma disso seria uma reprodução simulada. Só que o próprio delegado, o Dr. Fábio, não queria essa reprodução simulada, porque a reprodução não é um ponto obrigatório. Ela é só realizada em caso de dúvidas da polícia do que aconteceu ou não. Então ele não queria levantar essas dúvidas. O delegado Fábio não queria levantar. Ele queria usar a confissão, mais as informações que eles têm, e dar por encerrado o caso com relação ao Michael. Só que aí vem o trabalho da mídia. O trabalho da mídia qual foi? Doutor, não está batendo. Doutor Fábio, isso aqui não parece ter sido dessa forma. Doutor Fábio, isso aqui não parece ter sido verdade. E essas dúvidas levantadas tanto pela mídia como pela sociedade em geral fizeram com que o advogado da família representasse perante ao Ministério Público a proposição da reprodução simulada, que foi aceita pelo Ministério Público e foi aceita pelo juiz, com algumas ressalvas, é lógico. A não obrigatoriedade do Michael participar. Então tem alguns pontos ali que não foram aceitos conforme foi requisitado, mas será feita a reprodução. Mas isso partiu do advogado da família, não partiu da polícia. A polícia não queria fazer a reprodução. Por quê? Giovana, é um fato que a reprodução simulada, baseada na confissão do Michael, não terá como verdade as frases, orações dadas por ele. Não vai ter verdade. Né? A dinâmica que ele colocou ali não vai se provar realidade. Não vai se provar de forma alguma. Não há possibilidade. Só que aí o delegado queria fazer o quê? Opa, professor, já tem algumas provas aqui, vamos fechar. Tanto que ele falou, vamos indiciar o Michael. Indiciar ao crime. Ele tem elementos ali para indício. Só que ele indiciou, mas ele não pediu a prisão preventiva. Ele pediu uma temporária. Por quê? Aí é uma questão jurídica. Se ele tivesse requisitado a prisão preventiva, ele só teria 10 dias para finalizar o inquérito. E não daria tempo. Então ele requisitou mais 30 dias. Depois desses 30 dias, ele é obrigado a pedir a prisão preventiva ou deixar o Michael livre. São duas possibilidades. Ou ele deixa o Michael sair da cadeia no dia 3 de maio, ou ele pede a prisão preventiva. Se ele não tiver nos elementos do inquérito as informações necessárias e os requisitos necessários para a prisão preventiva,
Michael vai para a liberdade, e aí vai ser muito mais difícil, em momento futuro, pedir uma prisão preventiva. Aí ele vai responder em liberdade esse crime. Então a polícia deve estar correndo contra o tempo, porque se ele indiciar o Michael, também teria que ter um caso fechado, correto? Já com todos os suspeitos em mãos. Ou não? Pode ser incluído ao longo do processo? Pode ser incluído, pode ser Pode? ser incluído, Entendi. pode ser aberto um novo procedimento, ele pode fazer muitas coisas. Enquanto não tiver finalizado ainda, ele só indiciou ali, mas ele não apresentou os elementos probatórios para esse indício ainda. Certo. E você acha que o delegado vai pedir a prisão preventiva do Michael? O caminho natural será esse, a prisão Certo. preventiva. Só que, mais uma vez, ele tem que ter elementos que comprovem a materialidade, ou pelo menos que deixem indícios dessa materialidade para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Porque quem oferece a denúncia não é o delegado, quem oferece a denúncia é o Ministério Público, que tem que ser convencido pelo delegado que aquela investigação ela tem todos os elementos que possam levar a determinado indivíduo, no caso Michael, ao júri popular, que é por conta do crime dele, o crime contra a vida, é um crime que vai para o júri popular, que é julgado pelos seus pares, pela sociedade, e essa fase do oferecimento da denúncia vai para o juiz, e o juiz aceita a denúncia. Aí, o que eles chamam ali, os operadores de direito chamam de um caso bifásico, porque o juiz aceita o elemento. Aí ele vai para a audiência de instrução e julgamento, que é a primeira parte. Aí todos os elementos, tanto defesa quanto o Ministério Público, eles oferecem todas as provas. Aí realmente estamos falando de provas. Quando tem nesse ponto ali do processo, as provas que foram efetuadas pela polícia, novas provas efetuadas pelo próprio Ministério Público e pela defesa, pela assistência de acusação. Então tudo isso vai se transformar em provas, processo mesmo. Aí o juiz vai receber todas as provas da defesa, todas as provas da acusação, e vai falar, olha, mediante a tudo isso, eu pronuncio o réu ao júri popular, no caso Michael. Mediante tudo isso, eu impronuncio, desqualifico. Mas isso, aí depois disso, depois do juiz aceitar, é que ele vai efetivamente para o banco dos réus. Por isso que eles chamam de bifásico. E agora, a fase que o Michael se encontra não é nada. É um processo ainda que ele está sendo suspeito. Ele ainda é suspeito, ele nem é réu. Ele é suspeito. Porque ele não foi indiciado ainda, né, pelo crime. Exatamente. E tem provas contundentes contra o Michael, na sua visão, e assim, pelas informações que você tem até agora? Porque nós sabemos que não foi encontrado o DNA, pelo menos pelas informações que eu tive acesso até o momento, não foram encontrados DNAs de suspeitos, enfim, de qualquer pessoa, embaixo das unhas da Vitória. Também não foi encontrado no corpo dela, nenhum vestígio. Então, as provas que tem contra o Michael é o carro dele ter sido visto por testemunhas, próximo de onde a Vitória desapareceu, a questão de ele ter mentido no depoimento dele, e ter sido encontrado sangue no porta-malas. Esse sangue seria da Vitória, correto? Sim. E sangue na casa dele também, né? Esse sangue não saiu na casa dele, não saiu o resultado, não. Ainda não sabemos se é da Vitória, aquele sangue no banheiro. Nem sei se conseguiram amostra suficiente para... Eles fizeram a coleta, mas não sei se essa coleta tem resíduos suficientes para fazer uma análise de DNA. Bom, mas pelo menos prova de alguma forma que em algum momento a Vitória esteve dentro do carro do Michael no porta-malas, correto? Comprovando o DNA é a única prova que tem. Até o presente momento é a única prova. Olha, imagina a situação, Giovana, vou exemplificar aqui porque não vou fazer aqui, não sou advogado, mas vou fazer um exercício de pensamento, tá? Um exercício de pensamento. Nós sabemos que ali em Cajamar, principalmente no ponto em que a Vitória foi arrebatada, tem ali uma comunidade que é ligada ao crime, certo? Certo, a família do suspeito, enfim. Então vamos só fazer um exercício de pensamento. Imagine a situação que o Michael fala o seguinte, olha, eu fui lá ver o jogo, ia na tabacaria, estava passando de carro,
Eu vi 3 indivíduos com a moça, eles me pararam, me fizeram colocar a moça no porta-malas e botaram a moça no porta-malas, me renderam, depois me levaram até tal local ali, depois mandaram eu embora, tiraram a moça do porta-malas. Sim. Qual a prova que a polícia tem que ele estava nessa situação? Exato. Ou até dele ter emprestado o carro. De repente ele alegar, fiquei em casa, emprestei meu carro para fulano e tudo aconteceu ali, né? Mas Pode falar. Não, pode falar. Nessa situação que ele está passando de carro, ainda é pior ainda, porque ele vai falar que foi vítima também. Exato, verdade. E ele não precisa nem reconhecer as pessoas, não conhecia ninguém, estava todo mundo de máscara, não sei quem foi. Só botaram a moça aqui, me mandaram ir até aquele ponto ali e me mandaram embora. Então, ou seja, não tem provas materiais, muitas provas materiais de que o Michael estivesse na cena do crime, né? Exatamente. Eu, agora, aqui num exercício rápido com você, nós botamos aqui uma informação que se a defesa tivesse trabalhado isso daí, ou se ele tivesse trabalhado, o que a polícia ia falar? Ia ter que procurar essas pessoas ou câmeras de segurança ou falar assim, você tá mentindo, tá? Me prova que eu tô mentindo. Exatamente. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet aqui no YouTube sem precisar aparecer? Com esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais, sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia, e muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar um salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado.